Vamos lá, bom dia turma. Nesta aula a gente vai ver mais alguns tipos de razões especiais. Na aula passada a gente viu as escalas, o que é uma escala, como calcular e como usá-la. Na aula de hoje a gente vai ver mais alguns tipos de escalas e como calcular. Por exemplo, velocidade média. Aquela velocidade que você vê nos carros, na moto, em ônibus, que geralmente está lá a informação no painel. A velocidade média, pessoal, nada mais é do que um tipo de razão. Que razão seria essa? Então vamos ver aqui. Velocidade média, pessoal, é a razão entre a distância percorrida e o tempo que foi percorrido. Por exemplo, percorri 200 metros em 12 minutos. Qual a velocidade média? Eu vou fazer a razão entre a distância percorrida e o tempo. Olhem aqui esse outro exemplo. Papai fez uma viagem de Fortaleza a João Pessoa em 5 horas, sabendo que a distância entre as duas cidades é de 1000 quilômetros. Calcule a velocidade média. Então eu vou pegar a distância percorrida e dividir pelo tempo de viagem. Então está aqui, velocidade média é a razão entre a distância, 1000 quilômetros, dividido pelo tempo, 5 horas. Quando eu dividir 1000 por 5, eu vou encontrar 200. Qual a velocidade média? 200 km por hora. Ok? Então lembrem, velocidade média é a razão da distância percorrida dividido pelo tempo que durou toda a viagem. Outro tipo de razão conhecido também, densidade demográfica. Como eu calculo a densidade demográfica? É a razão entre o número de habitantes dividido pela área da região. Vamos ver aqui também um exemplo. Em uma cidadezinha de Mato Grosso do Sul, chamada Piraputanga, vivem 8.000 pessoas. Sabendo que a região tem muitas fazendas formadas por uma área de 1000 km². Calcule a densidade demográfica. Então eu vou pegar o número de habitantes, que é 8.000, e dividir pela a área da região. Então quando eu pegar aqui, densidade demográfica é igual a 8.000 dividido por 1000. Vou simplificar cortando os zeros, vai sobrar 8 dividido para 1, que é 8. Então aqui eu encontro a densidade demográfica. 8 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? São escalas especiais simples de calcular. Você apenas vai ter que saber a relação e, claro, realizar a divisão. Ok? Vamos ver aqui mais um tipo de razão especial. Eu chamo de consumo médio. Muito utilizado para quem anda em algum tipo de transporte. Qual o consumo desse carro? Qual o consumo dessa moto? Então, o consumo médio de qualquer transporte nada mais é do que a razão da distância percorrida dividido pelo volume de combustível consumido. Ok? Vamos ver um exemplo. Quando meu pai viaja para a nossa fazenda em Palmeiras, fazia a revisão e abastecia o carro. O combustível tinha de ser suficiente para ir e voltar. Um dia havia apenas 25 litros de combustível, mas ele resolveu viajar sabendo que a distância de nossa casa até a fazenda era de 130 e que a gasolina acabou na volta, 10 km antes de chegarmos na casa. Qual foi o consumo médio de combustível dessa viagem? Então vamos lá. Eu vou ter que pegar toda a distância percorrida, tá ok? E ver o consumo, o quanto ele foi consumido. Ele tem 25 litros e soube que isso não foi suficiente. Então vamos lá. A distância de volta vai ser 130, né? 130 para ir, mais 130 para voltar. Mas o combustível acabou 10 km antes de chegar em casa. Então é 130 mais 130 menos 10. Eu vou encontrar 250. Tá? Então se eu quero o consumo médio, eu vou pegar esse 250, dividir por todo o combustível que foi consumido, 25 litros. Quando eu dividir 250 por 25, eu vou encontrar 10. Então qual o consumo deste transporte? 25 km por litro. Note, vai ser sempre uma divisão. Você só vai ter que saber o que dividir. Tá? Então consumo médio, distância percorrida dividido pelo volume de combustível consumido. Mais uma informação importante. E por último, a renda per capita. Acredito que, assim como a densidade demográfica, a renda per capita você já tem ouvido falar. E o que seria essa renda per capita? É um tipo de razão. Que razão é essa? O PIB dividido pelo número de habitantes. O PIB, pessoal, é uma informação que tem sobre
o país, né, o produto interno bruto, o quanto foi produzido esse país. Então, a renda per capita você vai fazer essa divisão do PIB pelo número de habitantes. Vamos ver aqui um exemplo. No País das Maravilhas existem 100 habitantes e a arrecadação total desse país é 50 mil. Qual a renda per capita de lá? Então basta pegar o PIB e dividir pelo número de habitantes. Então aqui eu vou ter 50 mil, que é a renda, o PIB, né? Dividir pelo número de habitantes. Quando eu for dividir, eu posso simplificar, vai ficar 500 dividido para 1, então R$ 500 por habitante. Então esta é a renda per capita. Ok? Simples. As razões vocês apenas têm que aprender a relação e realizar a divisão. Vamos ver aqui algumas questões resolvidas. Ó. Calcule a velocidade média de um carro que percorreu 200 km em 4 horas. Lembrando que velocidade média é distância dividido pelo tempo. Então eu vou pegar aqui, ó, velocidade média de 200 dividido por 4, vai encontrar 50 km por hora. Informação aqui de consumo. Uma torneira tem uma vazão de 48 litros por minuto. Qual será a razão equivalente que demonstrará a vazão em meia hora? Certo? Então aqui ele tem uma vazão de 42 litros por minuto, ele quer a razão equivalente que demonstrará a vazão em meia hora. Então a vazão média da torneira vai ser o que? 42 vezes 30. Por quê? Ele quer meia hora, 30 minutos. Então a vazão vai ser de 1.260 litros. Então qual vai ser a razão equivalente? 42 está para 1 minuto, assim como 1.260 estará para 30. Tá ok? Então aqui é um tipo de questão de como construir uma razão. Se eu tenho a razão inicial, é 42 litros por minuto, eu encontro qualquer outra razão. Se ele quer de 30 minutos, eu vou multiplicar 42 por 30, vou encontrar 1.260, e a razão vai ser 1.260 para 30. Ok? Ficamos por aqui nessa aula sobre razões, algumas razões especiais, que eu ensinei vocês a calcular. Fiquem com a atividade, qualquer dúvida pode entrar em contato. Até mais.